je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Hoje eu vou iniciar mais um programa Joana Sincera. Estou aqui com um convidado mais que especial, Dr. Nuno Henriques, médico, radiologista, neuroradiologista e pós-graduado em medicina estética. Corrija-me, doutor. Está Correto? certíssimo. Correto, obrigada. Obrigada por aceitar o convite. E hoje vou falar de um assunto um tanto que no início foi polêmico, sinceramente, quando me ofereceram para utilizar pela primeira vez o uso de imagens, o uso da ecografia na medicina estética, eu fiquei um tanto cética, e deixei meio de lado. Falei, não, acho que não vai ser útil para quem conhece anatomia, né, depois de 5.000, 10.000, 12.000, 13.000 procedimentos realizados, não vou usar isso. Porém, o Dr. Nuno Henriques me mostrou o outro lado da história. Diga, doutor, qual é a sua visão em relação ao exame de imagem, principalmente a ecografia na medicina estética? Bem, antes de mais, agradecer este convite da doutora Joana. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado e espero de alguma forma aportar alguma coisa de interesse aos nossos telespectadores. A imagem tem sido a minha vida, desde há 20 anos para cá. Realmente, como a Joana disse muito bem, eu sou médico, radiologista. Depois tirei a especialidade de neuroradiologia. Se tivermos tempo ou for oportuno, podemos falar sobre isso. E de facto tem sido assim, quer dizer, eu tenho visto a medicina pelo lado também da imagem. E isso dá-me uma grande segurança, porque nós como médicos começamos por ver os doentes pelos sinais e sintomas, por aquilo que víamos, por aquilo que eles diziam que sentiam, e progressivamente, com o desenvolvimento da imagem, já há muitas décadas para cá, como sabemos, primeiro com a radiografia convencional, depois com a ecografia, depois taque-ressonância, bem, e podemos confirmar muitas das nossas suspeitas clínicas e cirúrgicas, infirmá-las ou afirmá-las ou confirmá-las, e eu penso que se tornaram, enfim, uma parte da medicina que é absolutamente imprescindível. Quer dizer, hoje em dia acho que ninguém se atreve a fazer um diagnóstico mais complicado em relação a um doente ou avançar para uma cirurgia sem ter confirmação por imagem daquilo que são as nossas suspeitas, por um lado, e por outro, ninguém vai para uma cirurgia já sem conhecer perfeitamente tudo aquilo que vai encontrar. Portanto, a medicina evoluiu nesse sentido e bem, e quer dizer, hoje em dia já não se admitem apendicites brancas, como antigamente, não é? Sabemos que os diagnósticos diferenciais na apendicite são muitos, e muitas pessoas, de facto, eram sujeitas a uma cirurgia, que é sempre agressiva, para muitas vezes não se confirmar isso, porque era uma adenite mesentérica, enfim, era por vezes uma patologia ovárica, e portanto isso hoje em dia é absolutamente inaceitável, quer dizer, não é? E a imagem tornou-se um pilar fundamental da medicina. Aplicada à medicina estética, que é de facto um baby no desenvolvimento das especialidades médicas, enfim, ainda valência, ainda competência, mas eu acho que vai evoluir nesse sentido, como toda a medicina, como todos sabemos, não é? Todas as especialidades saíram quer da medicina, quer da cirurgia, e, portanto foram-se especializando. Eu acho que a medicina estética, e a Joana sabe isto melhor do que eu, porque já se dedica há longos anos, ou há muitos anos, ou há alguns anos, a esta especialidade. A carreira toda, bem dizer. Exatamente. E dizer longos, mas não são longos. A Joana é uma jovem, mas são bastante já para saber perfeitamente que, portanto, vai evoluir nesse sentido, como é evidente, é isso que se deseja. Como parte da medicina que é. E portanto, acho que a imagem se está a perceber que vai também ocupar o seu lugar no campo da medicina estética, neste sentido também de nos permitir uma definição em tempo real do que estamos a fazer, da área anatómica que vamos abordar. Isso dá-nos uma segurança completamente diferente.
Eu, por exemplo, que faço radiologia de intervenção, portanto, além da radiologia e da neuroradiologia, tenho este componente de fazer radiologia de intervenção, ou seja, fazer procedimentos de intervenção sempre guiados por imagem, mais na área da musculoesquelética, portanto, das articulações e da coluna, quer guiado por ecografia, quer guiado por TAC. E isso dá-me uma grande segurança porque eu tenho a certeza de onde estou a intervir. Ou seja, nós temos estruturas anatómicas que estão muito perto umas das outras, por exemplo, dentro da articulação, os tendões, cápsulas sinoviais, para não ser muito complicado para quem nos está a ouvir, estruturas que têm sede de inflamação, e nós precisamos de intervir em cada uma destas estruturas e, claro que guiados por imagem, temos a certeza que estamos aí e, portanto, o nosso tratamento, além de ser o que deve ser, é muito mais efetivo. Nada mais do que aplicar isto na área da medicina estética, e as pessoas estão, não só os profissionais, os médicos, bem entendido, e os nossos utentes, quem nos procura, começa a perceber que de facto tem muito mais segurança do que deve ser feito, onde deve ser feito, como deve ser feito, se tiver essa mais-valia da imagem, que nós podemos descalculizar mais, se tu quiseres, Joana. Mas penso que sim, e eu de facto, gostando da área da intervenção, e por isso também achei que poderia ser uma mais-valia na área da estética, que é uma parte que me agrada enfim, que estou a gostar muito, achei que poderia ser uma mais-valia e não tinha percebido de facto o quanto é mais-valia efetivamente, porque de facto quem está nesta área está de facto a reconhecer que ela é cada vez mais importante. Até porque precisa dos dois lados, eu imagino, né? Se o doutor, antes de ter feito a medicina estética, sendo apenas radiologista e neuroradiologista, eu digo apenas o que já é muita coisa, com duas especialidades, vê do lado de lá uma coisa, uma alteração, mas por não ter estudado, e eu acho que ainda há poucos estudos da parte estética relacionados com o uso dos exames de imagem, mas esse conhecimento a mais ajuda o colega a ter um norte melhor. Imagina só, uma paciente com implante permanente um implante líquido permanente de silicone no rosto, supomos. A maioria dos casos, muitos pacientes que fizeram isso fizeram há mais de 20 anos. E nem eles sabem o que foi feito. Mas o que fizeram, exatamente. Nem sabem o que fizeram, né? E chega na mão de um radiologista, um neuroradiologista, no caso, que também não é obrigado a saber identificar aquele produto, justamente porque não faz parte da lista de imagens frequentes, diagnóstico frequente na sua área. Imagino que não deve ser todo dia que receba pacientes com isso. Pode ser até um achado clínico ocasional. Exatamente. Que imagem é essa? Exatamente. De onde que vem isso? Então, o uso dessa imagem ajuda bastante a nortear. A pessoa, já chegou o caso de paciente vir querer tirar um produto permanente. Exatamente. E que depois do uso da imagem, nós conseguimos, com a ajuda do Dr. Nuno, nós chegamos à conclusão que não dava para tirar. Claro. Simplesmente porque alguns produtos, eles misturam-se aos nossos tecidos de uma forma, eu brinco assim, é como se fosse uma pastilha elástica, né? No Brasil chama de chiclete, no cabelo. Só cortando, e dependendo do grau que está enrolado, tem que cortar muito cabelo e portanto, o impacto na saúde do paciente, nesse caso, não vai valer a pena a retirada do produto, a não ser que o produto esteja causando muito prejuízo. Uhum. Sem dúvida. A Joana refere aqui um ponto que é fundamental para quem é radiologista. E achei curiosa a expressão que a Joana corrigiu prontamente, do apenas radiologista ou neuroradiologista. Desde já esclarecer num instante que esta dicotomia radiologia-neuroradiologia é uma coisa que existe em Portugal. De facto, são duas especialidades separadas, e eu, enfim, por um percurso profissional, vi-me na contingência, de facto, de fazer as duas especialidades, o que é raro. Na maioria dos países isso assim não é, portanto os radiologistas fazem a sua formação básica e depois derivam para cada uma das áreas de especialidade.
E, de facto, um radiologista ou um imagiologista, se quisermos, que é, enfim, a palavra mais correta, se quiser ser um bom profissional, tem que saber de clínica ou de cirurgia, porque senão vê imagens, mas não sabe o que está a ver. Ou nem sequer sabe o que deve procurar. E dizem os livros, não é? Ou os grandes autores que nós só vemos aquilo que procuramos. Ou eu tinha um professor que dizia diferente. Ele dizia assim: quem não sabe o que procura, não sabe o que fazer com o que encontra. Exatamente. Exatamente. Não sei o que estou procurando, apareceu uma coisa, não faço ideia Claro. do que fazer com isso. Esse conhecimento, no que diz respeito a cada região anatómica do nosso corpo, seja ele o tórax, o abdômen, a parte osteoarticular, o sistema nervoso central, que tanto nos fascina, de facto tem um caminho longo, de décadas, entre o que são as síndromes clínicas e a sua repercussão imagiológica. E a razão para a qual foram saindo vários braços da radiologia em que as pessoas, com o aumento do conhecimento, tiveram que se ir especializando em áreas específicas, porque senão não teriam capazes de responder. Isso leva a que o radiologista tenha que acompanhar cirurgiões, tenha que acompanhar clínicos na sua área de intervenção. Sim. Ora bem, isto é o que se está a passar na medicina estética. Portanto, nós temos uma área do conhecimento, já dissemos isso, que está a crescer, que nasceu há pouco tempo, tem 20 anos, 30 anos, vá, e que, portanto, pode parecer muito, mas é pouco. Enfim, como nós sabemos, enfim, na área da medicina, é ainda um baby que está a crescer e, de facto, há poucos profissionais na área da imagem que percebam o que se passa na medicina estética. Estamos a falar enfim, de uma região anatómica muito restrita, que é a pele, o tecido solar subcutâneo, enfim, as glândulas que o acompanham e, portanto, de facto, o radiologista nunca foi muito chamado a intervir nisso. E os próprios, enfim, médicos das diferentes especialidades que se dedicam à medicina estética, também eles estão agora a aprender, também nós estamos a aprender com o passar do tempo a como é que os produtos de preenchimento se comportam nos tecidos. E de facto ainda há muito pouca gente que na área da imagiologia que saiba o que se passa com esses produtos, como eles se comportam. Exatamente. Dá-se a feliz coincidência, de facto, de eu realmente vir da imagiologia e agora com esta pós-graduação em medicina estética, estar interessado nesse tema, nesta área da ciência médica, fazer com que seja, se calhar, posso dizer, um dos precursores na exploração desta era, dando-se a feliz coincidência, que de facto já trabalhava, quer na intervenção, quer na área da osteoarticular, e portanto já fazia o que nós chamamos de ecografia desses tecidos, mas agora começa cada vez mais a vê-lo numa perspectiva mais abrangente e com outros olhos, com outro conhecimento, sem dúvida nenhuma. Aliás, conhecimento nunca acaba, não é? Nunca acaba. E uma pergunta, qual foi o caso mais curioso que o doutor já viu em imagem, que esteja relacionado com a medicina estética? Que imagem já viu que impactou? Não precisa dizer nome, marca, mas assim, qual foi a imagem mais impactante relacionada a algum procedimento estético que já viu? Isso acontece até, de facto, tenho algumas imagens que eu agora começo a olhar para as coisas com outros olhos, com outro sentido crítico, e aparecem-me até imagens da área da medicina estética, dizemos que nem sequer eram feitos com esse propósito, eram feitos com outro propósito, mas que eu encontro, digamos, essas imagens, e tem a ver, de facto, com o comportamento de alguns produtos de preenchimento que na literatura vêm descritos como, na sua reologia, no seu comportamento e no seu metabolismo com os tecidos que se comportam de uma maneira, nós vamos a comprovar, por imagem, que afinal não é bem assim. E
Nós temos até discutido isso, os dois. Sim, já vemos alguns casos curiosos. E digamos que estamos um bocadinho a reescrever A a reescrever. história destes produtos e é assim que se faz o conhecimento. Claro, lembrando que a ciência é um organismo vivo, está Exatamente. sempre Exatamente. mudando. Então, não há uma verdade imutável na ciência. Bem, espero que não. Quando assim for, deixa de ser ciência. Deixa de ser ciência, exatamente. Portanto, nós temos que estar permanentemente a perguntar, Sim. curiosos, A questionar. Sim. e a duvidar. Sim, claro. A duvidar do que nos dizem, a duvidar do que vemos e dos consensos. Eu acho que isso faz parte de uma mente científica, não é? E de alguma forma nós, enfim, nestas e noutras áreas do conhecimento, mas nesta, se não tivermos esse espírito desperto, acho que é o primeiro passo para alguma asneira que possamos cometer. Estagnação profissional. Temos que estar sempre vigilantes, porque dessa maneira é a melhor forma de estarmos confiantes naquilo que fazemos e, no fundo, proteger e ir ao encontro que são as necessidades dos nossos pacientes, penso eu. Claro, o doutor me tirou uma dúvida essa semana, que eu sempre escutei que eu não tinha gordura no corpo. Claro, todos nós temos, né? A minha própria bioimpedância fala bastante, mais do que eu gostaria, mas tudo bem. A mulher nunca está satisfeita, né? Mas foi curioso, porque eu não fazia ideia, né, da minha camada de gordura que eu tinha abdominal. Ele mostrou para mim. Por ecografia. Sim. Por ecografia, eu pude ter exata noção desse tamanho. Fiquei feliz de ver que existe. Posso mostrar agora por imagem que sim, eu tenho. Não é muita coisa, mas tenho. Né? E o que eu fiquei mais, assim, pensativa nisso, porque eu já tive várias pacientes que eram tão magras quanto eu, ou até mais magras, e que queriam fazer procedimentos para tirar a gordura. Eu fico imaginando, se eu tivesse, na época, acesso a uma imagem dessa, eu poderia ter provado já, antes dela ir para outro professor. São pacientes assim, que têm um distúrbio dismórfico e vão de um em um até encontrar um médico que faça. Então, eu tive pacientes que tinham mais ou menos o meu biotipo, ou como eu falei, até mais magra, que queriam fazer uma lipoaspiração. Eu já tive esse caso. Agora, ao demonstrar na imagem aqui, olha, você tem 4 milímetros de gordura. O que é nada. Não, 4 milímetros. E o que é inferior à própria cânula, a cânula de lipoaspiração é mais grossa que aquilo. Temos que ter um espaço para intervir. Não é? Tem que ter um espaço. Então, assim, num caso desse, é simplesmente dizer, não dá. Você consegue provar por A mais B de que esse procedimento para aquela pessoa, né, é inviável. Anatomicamente inviável, fisicamente inviável. Por isso que também acontece os maiores casos eu digo até de tragédia na cirurgia plástica, acontecem com lipoaspiração de pessoas muito magras. Exatamente. Pessoas muito magras. Ele também mostrou a espessura do músculo, que é muito fina, muito fácil ir para a cavidade abdominal. Exatamente. E acertar uma artéria cujo sangramento vai causar morte em poucos minutos. Ou isto que a Joana está a dizer é altamente relevante. Nós próprios muitas vezes nos surpreendemos porque temos vícios de pensamento. Sim. Vícios de pensamento esses, nós médicos, dos quais somos alertados quando vemos a imagem. E isto que a Joana está a dizer é altamente relevante. Eu vejo isto muito na minha prática clínica. Pacientes que me chegam com conflitos decisionais com o médico assistente. O médico pretende provar uma determinada coisa ou tem uma determinada convicção e o paciente tem outra. Uhum. E muitas vezes o médico não tem como convencer o paciente da melhor decisão. Exatamente. Intervir ou não. Sim. E perante a imagem, e explicando a imagem, porque as pessoas não são especialistas de imagem, claro, mas tendo algum, enfim, entendimento e cultura
as pessoas percebem, se lhes explicarmos, as pessoas perante a imagem, perante o facto, convencem-se da inevitabilidade. Este caso específico que a Joana está a referir, por exemplo, da gordura abdominal, as pessoas não imaginam como é, como é fácil, e a Joana sabe isto melhor do que eu, com uma cânula, e se de facto temos um panículo adiposo, que é assim que chamamos a gordura que está por baixo da pele, se ele é muito pequeno, e 4 milímetros, digamos que é o mínimo possível. Não pode haver e atenção, aqui um bocado pode haver que é a espessura da pele. Sim, mas digamos que é o mínimo. Há pessoas que têm panículos adiposos 3, 4, 5 centímetros, 6, mais, bom, não vamos por aí. Mas de facto, se temos um panículo adiposo muito curto, e isto muitas vezes, então as pessoas dizem assim, então mas isto é fácil de ver, nós palpamos e é fácil de ver, talvez não tanto. Ou se nós percepcionamos, nós profissionais, o paciente não está convencido. E, portanto, acha que aquela flacidez de pele, que tem a ver com gordura. E se nós, ou alguém decide ceder à vontade do paciente e faz este gesto arriscado, com uma espessura de 4 milímetros, que no fundo é quase que a espessura das nossas cânulas, facilmente invadimos, de facto, a cavidade abdominal, onde temos artérias, onde temos ânsias, onde temos o meio estéril, e fomos para uma coisa que, enfim, não tinha, nem sequer gordura tinha, e saímos dali com uma peritonite, com uma hemorragia, ou uma perfuração intestinal, e, portanto, não tínhamos nada e arranjámos uma complicação enorme. Como é que nós saímos disso? Enfim, é um cabo de trabalhos, e realmente, também neste perspectivo, utilizando a imagem, nós temos um paciente que está convencido, ou que se convence perante a imagem, de que aquilo não é teimosia do seu médico, mas é de facto uma inviolabilidade anatómica e que o está a proteger. Portanto, eu acho que é melhor para toda a gente. Sim. Para o paciente, porque fica convencido de que, de facto, aquilo não é o procedimento correto, ou não há lugar a esse procedimento, e ao mesmo tempo reganha confiança no seu clínico, que lhe prova por A mais B, com provas irrefutáveis, de que aquele não é o procedimento correto. Portanto, é uma relação de win-win, não é? Acho que fica toda a gente a ganhar, a decisão e a confiança em quem a tomou. Acho que sim. Este é um exemplo, entre outros, nos quais a imagem pode ser, penso eu, determinante. Sim. E, portanto, é com agrado que eu vejo também nesta conversa que vou ganhando a confiança da doutora Joana, do partido da doutora Joana para esta área. Porque é verdade, nós temos sempre tendência a confiar menos naquilo que não dominamos. Isso, portanto, aprendemos a confiar nas outras pessoas que têm essa expertise, ou nós próprios criarmos essa expertise, é muito importante. E eu acho que as coisas vão por aí. Eu penso que progressivamente, com o desenvolvimento e com a entrada e com a maior participação dos exames de imagem no que é o seguimento de estabelecimento de diagnósticos, terapêuticas, ajudar na terapêutica e determinação de complicações no campo da medicina estética, as pessoas vão progressivamente sentindo necessidade de ganhar expertise. É, aliás, um desafio do qual nós já nos propusemos, acho eu, avançarmos e desenvolvermos essa área, o que é, para mim, uma satisfação, claro. Claro, com certeza. Eu digo muitas vezes, o exame de imagem é o próprio tratamento. Eu tive um caso... Boa malha. Sim, ele é o próprio tratamento. Em que um paciente veio do interior, isso foi no Brasil, e ele chegou, eu vim para fazer um raio-x da cabeça. Quem decide pedir o exame sempre foi o médico, Quem vai pedir o raio-x, eu olhava tudo. Não, porque eu tenho muita dor de cabeça. Gente, dor de cabeça, o que menos se pede é raio-x de cabeça. E eu pedi para ele contar a história, enfim, a história foi, ele sofreu um acidente de moto 10 anos antes da consulta. E depois ele teve dor de cabeça e ele associou a dor de cabeça ao acidente. Então, por 10 anos ele não teve condições de pagar um raio-x. Nem o médico que ele foi nos hospitais públicos pediram raio-x porque não viram a necessidade.
foi descartada uma fratura logo de cara. Mas na cabeça dele, a dor dele vinha daquele acidente. O que era para ter sido grave já foi, em 10 anos. Naquele momento, eu podia ter feito com todos os outros médicos fizeram ao longo de 10 anos. O senhor não precisa de um raio-x. Mas eu digo, não, a cura dele é o raio-x. Eu vou fazer esse raio-x para que ele veja que a dor de cabeça não vem disso. Enfim, pedi o raio-x, horas depois veio o normal. O alívio desse homem. Porque ele acreditou que aquele acidente de moto tinha causado um dano permanente nele, que causava aquela dor. Enquanto ele não visse, que não viesse um laudo que o osso estava íntegro, que a cabeça dele estava... Ele não ia sossegar, e ele esperou 10 anos por isso. Naquele momento, o medicamento, a cura dele foi o exame. O exame de imagem, toma, fiz a tua vontade. Porque muitas vezes a medicina, né, não é quem está certo e quem está errado, né? É o bem-estar. Eu digo, qual vai ser o bem-estar? Ele esperou 10 anos. E todo mundo deu não para ele. Ele vai levar um sim? Levou o raio-x. Feliz da vida, voltou para a cidade dele. Ele viajou até a capital para fazer um raio-x. Então, muitas vezes, o exame de... E às vezes, justamente, ele não acreditou na palavra. Nenhum dos médicos foi claro o suficiente. Ou não chegou na linguagem dele, que eu digo, né? Nós que temos que descer a linguagem do paciente, não eles que... Completamente. E eu fui até, digamos, entrei no mundo dele para dar o que ele precisava, né? Pode ser, não, mas é uma radiação, como é mesmo, dispensável, não tinha porquê. Para ele tinha. O sossego que ele ganhou depois desse exame foi sensacional. Mais um outro caso, me permite falar também, uma outra paciente fez um bioestimulador e ela sempre sentia uma bolinha aqui, uma bolinha. Os bioestimuladores são líquidos injetáveis que injeta-se sob a pele e que eles são reabsorvíveis com o tempo. Vão absorver cedo ou tarde, acredite-se, né? Se reabsorver. Em todos os casos, a maioria deles sem grandes complicações, mas ela veio um mês depois com bolinha, e eu falei, olha, massageia que isso vai passar. Mas isso dói. Ecografia, encaminhei para um colega, ecografia. O próprio médico que fez a ecografia, o colega fez, e falou, é um nódulozinho, um granuloma, massageia que passa. Ela nunca mais voltou para mim. Eu pensei, gente, que isso? Passou a dor? Ela nem voltou para trazer a ecografia. E um belo dia, eu estava na praia, cruzei com a paciente. Oi, tudo bem? E aí? Chegou a fazer ecografia, eu estava assim, ela... Fiz, ele falou que vai passar, tá tudo bem. Ou seja, ela precisou da ecografia para tranquilizar. Nunca mais houve queixa. Mais uma vez em que o tratamento foi a própria imagem. Bem, isto que a Joana está a dizer é tão verdade que é suportado por números. Eu, como neuroradiologista, tenho a experiência daquilo que todos nós, que está muito, enfim, um tema muito em voga, que é as urgências hospitalares e como isso nos consome, a nós, médicos. E eu fiz muita urgência hospitalar fazendo exames de neuroradiologia. Um dos exames mais solicitados eram taques de crânio, precisamente por causa deste tema. Porque a pessoa bateu com a cabeça, não perdeu a consciência, não tem sinais focais. Sinais focais, entenda-se, sinais neurológicos que nós identificamos e que nos permitem desconfiar que o doente possa ter alguma lesão cerebral. O doente não tem sinais focais, não tem nada que justifique ou que nos indicie que há um traumatismo craniano grave. Entenda-se por traumatismo craniano alguma pancada que possa ter lesionado alguma parte do cérebro. Isso é um traumatismo craniano, não tem a ver com o partir a cabeça que nós falamos, que é os golpezinhos que damos na pele, que as pessoas acham que é partir a cabeça. Partir a cabeça não é partir a pele, é partir, enfim, a caixa craniana ou o crânio. Isso indicia sempre um traumatismo grave ou mais grave. Enfim, há um conjunto de indícios que nos levam a classificar um traumatismo craniano como ligeiro, moderado ou grave e, em função disso,
pedir ou não exames de imagem. O que é verdade é que, estatística pessoal, provavelmente 98,5% dos taques de crânio que eu fiz ao longo da minha vida não tinham absolutamente nada sob o ponto de vista de traumatismo craniano, ou seja, eram exames que não tinham lesões cranianas decorrentes ou encefálicas decorrentes desse traumatismo. Isto encaixa no quê? Precisamente no que estás a falar. Os médicos, e eu acho que aí é um terreno pantanoso, porque os exames têm custos, não é? E nós falávamos sobre isso ontem, como os custos da medicina em Portugal e nos outros países têm evoluído e avançado de uma forma absolutamente descontrolada, também por estas situações. A grande maioria dos exames eram pedidos precisamente para tranquilizar o paciente. E há outro componente muito interessante, que é o componente médico-legal. Ou seja, muitos colegas já pedem esses exames Para se respaldar. Exatamente. Para se proteger do ponto de vista médico-legal, até porque, conforme nós apertamos mais ou menos a malha, de repente, porque em medicina, muitas vezes 1 e 1 não são 2, há pacientes que não se escapam. E eu também já fiz taques e ressonâncias de pessoas que tinham tido traumatismos cranianos há 6 meses atrás e que tinham um hematoma subdural. Lá está. Vieram por sintomas que podem não ter sido valorizados ou que não existiam no momento do traumatismo. Cada vez que uma situação dessas se encontra, o pedido de taques aumenta exponencialmente e depois volta ao seu normal. Mas, portanto, essa necessidade de descansar o paciente muitas vezes justifica o pedido do exame. De tal forma assim é, por exemplo, nos nódulos da tiroide, um dos critérios de xizar um nódulo tem a ver com a ansiedade do paciente. Ansiedade do paciente. Se o paciente está ansioso por ter aquele nódulo... Sim. Indicação, ansiedade. Exatamente. Exatamente. Nós sabemos que podemos controlar, que não vai vir ali mal, porque sabemos que felizmente a grande maioria dos tumores da tiroide tem uma evolução indolente. Indolente quer dizer tumores de baixa agressividade e que, portanto, nós poderíamos perfeitamente... Mas o paciente fica de tal forma ansioso por ter aquilo que tem que tirar. Tem que tirar. E uma das perguntas que faz sempre é essa: convive bem com esta situação ou não? E muitas vezes, ou seja, e depois há outra coisa fundamental que a Joana está a dizer, é que nós gravitamos na nossa linguagem técnica, que as pessoas não percebem nada, e eu desde sempre disse, não, temos que ter a capacidade de descer, ou nivelar, para não dizer descer, para não ser mal interpretados, nivelar com a capacidade de entendimento de cada um dos nossos pacientes. De facto, as pessoas inteligentes são aquelas que têm a capacidade de fazer fácil ou de expressar fácil aquilo que é difícil. Sempre foi esses que eu mais admirei, que conseguem tornar fácil e que conseguem desmontar de uma forma, enfim, que se perceba para o comum das pessoas aquilo que são coisas muitas vezes altamente elaboradas do ponto de vista técnico, seja ele na área da engenharia ou da medicina. Esses são os que eu sempre mais admirei. E, portanto, nós temos que ter essa empatia, essa capacidade de empatia, ou que é a capacidade de chegarmos à pessoa que está ao pé de nós, de a tranquilizarmos, de lhe respondermos às suas dúvidas, não é? Eu penso que é aí que ganhamos na relação médico-doente ou na nossa consulta. Isso, infelizmente, com a pressa do dia-a-dia, da cada vez maior pressão que temos para ver mais doentes em menos tempo, cada vez perdemos mais isso. Não estou a desculpar de forma nenhuma, mas penso que trabalhamos em condições mais difíceis do que se calhar os nossos colegas de há 30 ou 40 anos atrás, do ponto de vista do que nos é pedido, não é? Porque também somos mais, porque também damos mais cuidados de saúde, porque também a sociedade, e ainda bem que assim é, espera mais de nós e mais cuidados de saúde. Mas e é o que discutimos muito hoje, não é? Que esta relação médico-doente, de que tanto já se escreveu e se escreve, que é fundamental a nossa capacidade de influenciar o paciente, porque muitas das doenças têm realmente um fator psicossomático, e isso está perfeitamente estabelecido, e essa capacidade de interagirmos com o nosso paciente que é fundamental. Isto tem uma atualidade excepcional na medicina estética. Portanto,
quem não conseguir interagir com o seu paciente na área da medicina estética não tem sucesso. Porque para além do componente técnico, temos todo um desenho psicológico. Que temos Muito que saber mais, eu acho que montar, psicológico do que, não é? digamos Esse é um a desafio base- muito interessante também que eu tenho descoberto aqui. a parte da medicina estética, de fato, sem dúvida nenhuma, tem um componente psicológico muito grande, né? E a pergunta que não quer calar, por que medicina estética, doutor? Foi uma descoberta já de alguns anos. Eu sempre tive uma preocupação e um gosto particular pela estética, pelo belo. Sim, em todas as suas formas, na natureza, na arte, na pintura, na escultura e no ser humano. Sempre me fascinei enfim, Pela beleza. pela beleza, exatamente. Pelo cuidado, por nos mantermos de mente sã, em corpo são. Sempre foi uma coisa que me foi muito inata. E com o progressivo desenvolvimento da medicina estética e o facto de cada vez haver mais técnicas, não só cada vez temos mais armas, portanto, não só a parte dos bioestimuladores e, portanto, a introdução de produtos que podem influenciar, enfim, a saúde da pele por injeções, mas também toda a aparatologia que temos, não é? Todos os aparelhos cada vez mais, ultrassom, lasers, radiofrequência, tudo isto que foi adaptado também já de outras áreas da medicina e que foi sendo adaptado e utilizado na medicina estética, ou aliás o que é a história da medicina, isso é que é muito interessante. Há muitas coisas que se utilizaram no espaço, não é? A litotrícia, por exemplo, vem porque descobriu-se no espaço, não é? Percebeu-se que conseguia partir pedras no espaço através da utilização de ondas de choque. Isso depois foi adaptado. Bem, eu acho que, de facto, depois a área da engenharia ligada à medicina e à aplicação, bem, é uma das coisas que hoje em dia mais chama jovens, não é? Sim. É esta área da engenharia ligada à área da medicina e que atrai mais gente e é, desde há longo tempo, uma das áreas da tecnologia, é a maior expansão e onde se investe mais recursos económicos. Mas, portanto, este meu gosto pela intervenção, associado ao facto de gostar de interagir com as pessoas, e muitas vezes na radiologia nós temos uma componente técnica de análise de exames e que muitas vezes nos desvia de estar tão presentes junto dos pacientes, nomeadamente na área da ressonância e da TAC, não tanto na ecografia, porque aí temos o doente ao nosso lado e falamos muito com o doente e estamos a fazer perguntas enquanto estamos a ver a imagem, o que nos ajuda muito. Eu lembro-me, comecei na área da radiologia pediátrica e tínhamos muitos abdómenes agudos, ou suspeita deles, era apendicite ou não, e portanto eu aferi muito as apendicites que eram, porque eu as via na ecografia, com a clínica, e portanto juntava muitas duas coisas, os três, já fazia o exercício de palpar a barriga e depois, o que é que eu vou ver? E portanto, controlava-me a mim mesmo. Isso no fundo é o que nos dá gozo, não é? Sim. É chegar e desmontar uma situação e aquela cara de preocupação, de ponto de interrogação, o que é que eu tenho, de ir com uma resposta e esvaziar o balão. Aqui, pode ser um assunto grave ou não, mas eu tenho que lhe dar resposta. O não saber o que tenho, doutor, mas o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu não... E portanto nós podemos, isso para nós é uma satisfação enorme. E portanto, juntando este gosto pela intervenção, pela estética e o contacto com o doente, juntou-se tudo, talvez, na área da medicina estética, e é um caminho que me está a dar muita satisfação. E no final do dia, temos muitas razões para trabalhar, uma delas é porque temos que trabalhar. Precisamos de nos sustentar. Seria do trabalho se não fosse o trabalho, né?
Mas acho que no final do dia temos que ter alguma ou muita satisfação naquilo que fazemos, para termos motivação para nos levantarmos em cada dia, porque senão fica muito mais difícil, não é? E, no fundo é isso que eu busco. Acho que não é nada inédito ou não sou original. Acho que no fundo é uma presença de cada um de nós, é tentar ter motivações para nos levantarmos satisfeitos em cada dia, não é? Bom, doutor, obrigada. E desde já, meu agradecimento não só pelo convite, mas por tudo que tenho aprendido consigo. Não, eu que Para mim é uma agradeço. novidade. Minha mente, como eu falei, eu era um pouco cética, mas a minha mente sempre esteve aberta e cada dia eu tenho aprendido mais com o colega. Espero que também ele esteja aprendendo comigo. Seguramente, isso é outra ideia que eu queria deixar aqui, é que de facto os caminhos que escolhemos são muito influenciados por quem nos acompanha neles. E de facto ter a sorte de privar com a Joana e poder aprender com ela tem sido um surplus neste caminho e de facto um boost de motivação que nunca é demais registar e salientar. Então isso também queria aqui publicamente agradecer. Obrigada, colega. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi?